Com a bolsa a 140 mil pontos, começa a ficar mais difícil a gente achar oportunidades na bolsa de valores. Acontece que, talvez, nós tenhamos uma oportunidade única nesse ano para acumular ações de Petrobras e Vale. Eu vou te explicar os motivos aqui. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Chegamos aos 140 mil pontos, mas não se engane com isso. Diversas ações subiram, isso é verdade, só que algumas não subiram, na verdade até caíram. Isso geralmente traz pra gente oportunidades. Por que oportunidades? Porque se você tem um mercado de alta, você espera que a esmagadora maioria das empresas também estejam em alta. Mas não foi o caso, por exemplo, de Petrobras nem da Vale, e até algumas outras. E você poderia me perguntar, Luan, por que isso está acontecendo? Por que essas empresas em especial não subiram? E olha só que interessante, o Ibovespa, ele é uma carteira teórica de ações e Vale e Petrobras ocupam um peso relevante nessa carteira. Se essas empresas tivessem subido, o Ibovespa estaria bem acima do que está hoje, talvez acima de 150 mil pontos. Mas não é isso que interessa. Você que está buscando a sua aposentadoria, você está buscando aumentar a sua renda passiva. E Petrobras e Vale são empresas válidas para isso, mas, como são empresas de commodities, o preço que você paga nessas empresas é crucial. Ainda mais essas empresas é crucial, porque são empresas mais cíclicas, acompanham a demanda que se tem pelo petróleo e pelo minério de ferro com a Vale. E olha só o que está acontecendo agora com a bolsa. Prévia da inflação IPCA 15 desacelera e fica abaixo do esperado em maio. Ficou em 0,36, o mercado esperava mais de 0,4. É o que eu já venho falando desde março. E foi isso que motivou a entrada de mais de 20 bilhões de reais, mais de 5 bilhões de dólares do estrangeiro na B3. A inflação começou a desacelerar no país. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, finalmente, a taxa Selic está conseguindo conter a alta inflação brasileira. Mas sejamos sinceros aqui, a 14,75, se nós não estivéssemos conseguindo, aí o negócio ia estar muito feio. Então, essa visão do mercado hoje, de inflação abaixo do esperado, traz a seguinte expectativa. E você sabe que o mercado é feito de expectativa. Se a inflação continuar caindo ou desacelerando, se aproximando da meta de 4,5%, tem o centro da meta que é 3, mas 4,5% ainda está dentro da meta, isso gera uma expectativa de, primeiro, o Banco Central não vai mais precisar aumentar a taxa Selic, porque o grande temor do mercado era ela alcançar 15% ou mais. Segundo, com a inflação dando continuidade dessa trajetória de desaceleração, o Banco Central finalmente pode cortar juro no país. Isso é muito relevante. Por quê? Porque a gente está vivendo uma crise de crédito pesada da época do governo Dilma, que está atingindo agora até mesmo o sólido Banco do Brasil. O Banco do Brasil não estava passando por crise dessa magnitude há algum tempo, só que agora está sofrendo. A inadimplência no agronegócio disparou e não para, fazendo com que o Banco do Brasil, além de ter uma contenção nos seus resultados, reduzisse pagamento de dividendos, como a gente viu no último anúncio. E é por isso que nós precisamos adequar o preço-teto do Banco do Brasil, como eu já falei e venho comentando para os membros da comunidade FMI. Nesse cenário, a bolsa sobe. Veja, nesse ano, o Ibovespa vem subindo, só que acelerou a alta a partir de março. Acelerou. Porque o mercado não vai esperar a taxa Selic começar a ser cortada para começar a comprar bolsa brasileira. Isso já ocorre antecipadamente. Na verdade, existe uma heurística no mercado financeiro que é a seguinte: geralmente a bolsa sobe no boato, na expectativa, e cai no fato. Ou seja, eu não me surpreenderia em acontecendo uma queda da Bolsa de Valores, uma correção com o fim do ciclo de alta da taxa Selic. Eu não me surpreenderia com isso, porque é assim que acontece. Depois que o fato ocorreu, o mercado realiza o lucro geralmente. Claro que não acontecerá isso em todos os casos, mas é uma observação que vem sendo feita e se criou até essa heurística. E eu também já venho falando aqui há algum tempo, fiz um vídeo específico sobre isso, de como os títulos públicos do Tesouro Direto podem estar abrindo uma janela de oportunidade única. Por quê? Porque você nota que o pré-fixado já começou a ficar abaixo de 14%, inclusive. Por quê? Com a Selic a 14,75? Porque o mercado já espera uma contenção de inflação, de tal modo que 13,80 nesse momento já iria satisfazer o apetite de risco do investidor estrangeiro em colocar dinheiro no governo brasileiro, porque nós sabemos que mais de 40% do orçamento advém de dívida pública. Só que para que o estrangeiro continue financiando essa dívida pública,
é preciso de uma taxa condizente com esse risco Brasil. Só que se a inflação está caindo, o gringo exige menor taxa de juro. E esse cenário acaba abrindo uma janela de oportunidade de marcação ao mercado a favor do investidor brasileiro que carrega o título por um período. Isso para títulos com vencimento mais longo. Aí você precisa ter muita cautela, porque daí a volatilidade é muito alta. Só que, comprando IPCA mais 7, você tem uma taxa bem atrativa. Em menos de 10% dos períodos, olhando para a série histórica do Tesouro Direto, você tem IPCA mais 7. Então essa é uma taxa que, estatisticamente falando, é bem atrativa. E aí a gente entra em Petrobras, que, apesar dessa queda nas taxas de títulos públicos, essa expectativa menor de inflação, e Bovespa subindo, ela segue caindo. Ela já acumula uma queda nesse ano de quase 15%. E aí você vai me perguntar, por que isso acontece com a Petrobras? É o resultado que está declinando? Primeiro, o dólar está caindo esse ano. Quando entram dólares no país, o dólar se desvaloriza. E o dólar entra para comprar bolsa, títulos públicos. E a queda do dólar é vista pelo mercado financeiro como um todo como algo ruim para as commodities e, consequentemente, para as empresas de commodities. Então, o só fato do dólar cair já é algo que pode fazer com que a Petrobras caia. Mas não só isso, o próprio petróleo está caindo. Veja o que está acontecendo com o petróleo já há algum tempo, desde 2022. Ele vem caindo. E nesse ano, a queda foi maior, foi mais acelerada. E hoje a gente vê que aqui, na casa dos 63, 64 dólares o barril, a Petrobras negocia a 31,40 e esse patamar de preço do petróleo, em 2021, ele estava nesse mesmo preço. E quanto que negociava a Petrobras? Para a gente dar uma olhada na correlação. Em 2021, a Petrobras estava mais ou menos nesse preço, R$ 30, cotação padrão. Tá? Então você vai perceber aqui que muito do retorno de Petrobras vem dos dividendos, porque na cotação padrão, a alta não foi tão absurda até o momento atual. A gente percebe que, vamos pegar aqui, a gente está falando dos últimos 5 anos, né? A ação saiu aqui de 2020, dos 22 e pouquinho, para 30 agora. Diante dos dividendos pagos, aí o negócio é outro. Olha só, em termos de cotação, a ação está na mesma região de 2021. Então existe uma certa eficiência no mercado na precificação do petróleo em conjunto com ações petrolíferas. Então qual que é o gatilho de Petrobras aqui? A recuperação do preço do barril do petróleo e também da alta do dólar. Só que aí tem um detalhe. Já faz algum tempo que a Petrobras não negocia bem próxima do valor patrimonial da ação. Veja que desde 2018, a ação nunca negociou a 1,02. Exceto, obviamente, aqui em 2021 e 2022, que a gente teve um cenário muito atípico. Mas a gente vê que agora a média da empresa está em 1,09 e isso vai abrir uma janela de oportunidade de aportar abaixo da média histórica de múltiplos da empresa. PL, 8 vezes lucro é alto? O que acontece? Isso está abaixo da média da empresa, mas em se tratando de empresas de commodities, o ideal é a gente comprar com um múltiplo mais alto. 8 vezes lucro, 10 vezes lucro, porque daí a gente está comprando nas baixas. E não há como você acertar preço em empresas de commodities, a não ser que você compre quando os múltiplos estão mais altos. Porque é cíclico. Significa que quando o múltiplo está mais alto, eu estou num ciclo de baixa da commodity. É aí que eu começo a fazer a acumulação. Mas só faz sentido eu comprar empresas de commodities dessa forma, objetivando a acumulação, quando elas pagam excelentes dividendos. É o caso da Petrobras, que tem uma política de dividendos bem definida, 45% do fluxo de caixa livre. E isso gera um carrego tranquilo para o investidor. Então não é qualquer empresa de commodity que a gente faz isso. Primeiro tem que ter bastante liquidez e precisa ter um bom fluxo de caixa livre aí, proporcionando dividendos robustos para o investidor. Uma atualização aí para você a respeito de Petrobras, ela estuda a emissão de 3 bilhões em debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures com isenção de imposto de renda. Isso para financiar o seu plano estratégico de investimentos. Isso aqui é algo que vem sendo feito até pela Vale, que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a empresa. E por que as empresas fazem isso? Porque as debêntures incentivadas proporcionam a possibilidade de você emitir dívida barata, a baixo custo, porque a isenção do imposto de renda faz com que os investidores exijam menor taxa. Além do fato de que a gente está falando aqui de empresas com uma excelente nota de crédito. Olha o que aconteceu aqui com a oferta feita pela Vale de debêntures incentivadas. O spread foi negativo e pagando aí menos do que Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Aí você fala, nossa, que loucura! O investidor vai aceitar um negócio desse, sendo que o título público é mais seguro? Então, justamente porque o mercado está começando a exigir menos spread aí, e isso é positivo, isso é positivo. E como eu disse,
o fato de a gente estar falando de debênture incentivado, isso torna o custo de crédito da empresa mais baixo. Mais uma atualização aqui para você, um comunicado ao mercado da Petrobras, em que ela esclarece a respeito de uma notícia envolvendo um procedimento junto ao estado do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte, que não há uma dívida, como a imprensa estava supondo, mas sim se trata de valores em discussão em processos administrativos e judiciais, motivados por divergências de entendimento entre o fisco estadual, Rio de Janeiro, e a companhia. Então, basicamente, a empresa está discutindo aí questões tributárias. Isso aqui é muito comum entre as empresas. O fisco sempre busca uma interpretação que vá gerar maior arrecadação para ele. A empresa vai buscar a sua defesa. Isso aqui é normal. Todas as empresas aí, as maiores, têm esse tipo de coisa. Em termos de dividendos, o que a gente pode esperar para esse ano em Petrobras? Entre 4 a 4,50. Já houve aqui um anúncio de 1,62. Isso te dá, nos preços atuais, um dividend yield muito favorável, superior a 10%, mesmo com a queda do preço do petróleo. Claro, segundo trimestre, a gente pode esperar um resultado pior em Petrobras. No primeiro trimestre, a gente teve ali um preço praticado acima de $70, agora está abaixo, né? A gente vai acabar praticando aí uma média de $65, então isso vai impactar. E é como eu te disse, para acumular esse tipo de empresa, ou você tem a coragem de comprar nesses momentos de volatilidade na commodity, ou você não compra. Você é obrigado a ter esse tipo de empresa na carteira? Não. Mas, como eu te disse, a gente tem um ano de alta de Ibovespa e essa empresa ficou de lado. Geralmente você vai notar que no ano subsequente, a empresa tem uma performance superior ao índice, salvo se tiver mais alguma coisa específica que afunde a empresa. A Vale nesse ano, você vai notar que ela não está caindo tanto. Acontece que quando você pega os últimos 12 meses, a queda é de 17%. Então essa é a grande questão da Vale, a qual já vem acumulando queda há muito tempo. Na verdade, a Vale, se você pega do seu topo, ela já caiu mais de 50%. Olha aqui a cotação padrão da empresa, ela chegou a 110, até 115 ela chegou. Agora a 53, é uma queda bastante expressiva, mas a gente tem que reconhecer que os ciclos do minério de ferro funcionam dessa forma. Já teve ciclo aí de a Vale ter queda de 60%, 70%. Faz parte desse tipo de empresa. Por isso que é importante você fazer rebalanceamento de carteira em se tratando principalmente de ações de commodities. E no tocante à Vale, é basicamente minério de ferro, que nesse momento negocia a $100 a tonelada, está abaixo da média histórica, então já começa a ter aí uma situação favorável para compras. Hoje o índice preço-lucro da ação está ali em 7,79, pouco acima da média. De novo, acima da média não é algo ruim em empresas de commodities. A dívida está controlada, então ela consegue aí tomar mais dívida a um custo baixo. Um ano de geração de caixa, considerando uma geração de caixa já comprometida com essa queda do minério de ferro. O fato de os lucros não terem crescido tanto aí nesses últimos anos demonstra que a empresa já está há algum tempo andando de lado. Isso é positivo para a acumulação. E outro detalhe, em algum momento, o capital estrangeiro, que é especulativo, busca ali ganho de capital de curto prazo, em algum momento ele vai ter que se deslocar para outras empresas. E Vale e Petrobras, com essa queda, podem ser essas novas empresas. E aí, você poderia me perguntar, Luan, existe alguma garantia disso? Claro que não. Nada é garantido na Bolsa de Valores. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, existe um fenômeno estatístico que é difícil da gente assimilar, mas ele é poderosíssimo, que é a regressão às médias. Então, o que seria esse fenômeno da regressão à média? Imagine a média como uma linha reta. E nessa linha reta, em alguns momentos, ela vai acabar se desviando dessa média. Vai ter curvas para cima e curvas para baixo. Esses desvios, essas curvas, são os desvios do padrão, da média. Em algum momento, em razão de eu ter promovido esse desvio acelerado, eu vou voltar para a média, para o padrão, tanto para cima quanto para baixo. Isso quer dizer que se ações tiverem um desempenho muito ruim em dado momento, é provável que elas voltarão a ter um desempenho melhor que o mercado no geral, voltando ao seu desempenho médio. Veja, isso aconteceu recentemente conosco e talvez você nem tenha percebido. Olha o que está acontecendo com o dólar nesse ano. Ele está caindo. E agora que está acumulando aqui, mas está caindo desde o começo do ano. Mas o que aconteceu com o dólar no ano passado? Foi só alta, uma alta bem forte. Então houve aqui o quê? Uma alta acima da média e agora uma correção para voltar para a média. Mesma coisa que o Ibovespa. O Ibovespa está tendo toda essa alta expressiva no ano de 2025, só que no ano passado teve toda essa queda, simples regressão ao desempenho médio. Ainda há outro ponto, mesmo que a bolsa de valores caia fortemente no ano que vem, talvez devolvendo todos os ganhos, a gente não sabe. Capital estrangeiro que promove tudo isso. É provável que Vale e Petrobras não sofram tanto, te dando até uma proteção em termos de queda nos preços atuais, exceto se o minério de ferro desabar e o petróleo, que daí são os grandes gatilhos mesmo. Mas não acontecendo isso, a simples queda do mercado dificilmente vai gerar uma queda expressiva nessas ações nos preços atuais. Daí a importância de você pensar de forma estratégica
quanto aos momentos dos aportes. Por isso que a gente bate na tecla de aportar nos melhores momentos possíveis, de observar ali o preço teto de acordo com os dados que a empresa reporta e não sair comprando aleatoriamente, sendo um investidor puramente intuitivo. Eu, particularmente, entre Vale e Petrobras, eu estou aqui preferindo a Petrobras. Por quê? Dividendos maiores e menor fragilidade, menor dependência em relação à China. A Vale tem esse problema. E outro detalhe, em relação à Vale, eu estou ali aguardando alguma oportunidade em Bradespar, estou acompanhando, fiz até um vídeo recente falando sobre isso, então eu vou deixar mais em stand-by ali, por conta da Bradespar, quero ver como é que vai ser o desenrolar do processo judicial no STJ, e também porque Petrobras oferece um dividend yield superior, e como eu disse, o petróleo não tem toda essa dependência como o minério de ferro tem em relação à China. Lembrando que o prazo da declaração está acabando, o imposto de renda, mas tem o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, e por meio dele, com o seu celular, você vai fazer a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos. Então, mesmo que a gente esteja com prazo apertado, 5 minutinhos você vai resolver o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores aqui no país, além de ter automação do cálculo do imposto de renda. Então, nesse aplicativo do Grana, você vai ter automação do cálculo do imposto e também a declaração por meio do recurso de declaração automática. Ah, mas o cálculo do imposto o Revar já faz de graça, só que o Revar não abrange opções, mercado a termo. Não, aqui abrange tudo. Então, teste o Grana. Para baixar de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas para ter acesso a todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora, algumas perguntas do último vídeo. Mirai e atirai que talvez acertar. Amo quando você fala salve, salve investidores. Agora eu tô falando sempre. Voltei às origens. Traz uma análise de Eletrobras aí. Tô pensando em fazer, mas seria para os membros. Só que nos preços atuais, já antecipo que já não é tão bacana nos preços atuais. Abaixo de 10 pode comprar. É um excelente preço. Tô aguardando se aproximar mais dos 10 aí. A gente tá falando aqui da CEMIG. Por que você não faz o comparativo com o Copel? Poderia. Mas a Copel hoje, nos preços atuais, mesmo com uma política de dividendos melhor, não tá muito fora ainda. Avalie, por favor, a situação do Basa. Posso fazer para os membros. 10% em CEMIG. E o Juca Bidala tem uma boa posição também em CEMIG. Uma excelente ação. ISA E4 é mais descontada no momento. Estou aportando. Então, Matheus, isso é controverso porque a ISA Energia tem um problema com o seu RBSE, que é um componente indenizatório importante. Mas e você, também acha que Vale e Petrobras nesse momento estão baratas? Ou você acha que pode cair ainda mais? Aqui em cima eu vou deixar a última análise que eu fiz sobre Banco do Brasil, se você quiser dar uma olhada. Corre lá.